Nós estamos vivendo pressionados nesse tempo. Pressão na família, pressão no trabalho, é a pressão política, é a pressão social, é a pressão cultural. Então nós estamos preocupados. E é esta preocupação que tem que resultar numa busca eficiente e eficaz da palavra de Deus, que há de nos ajudar a vencer. Por isso, Mateus 11, 28, trecho que Jesus está falando aos discípulos o seguinte: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Que esta palavra abençoe tremendamente o seu coração. Jesus estava reunido com os discípulos. E como Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele sabia, ele tinha o conhecimento das pressões que os discípulos sofreram antes de o seguirem. Também Jesus estava vendo as pressões durante a jornada com ele. Mas nesse exato momento, Jesus estava olhando para o futuro, pensando nas pressões que os discípulos receberiam por terem feito uma escolha, por terem feito uma decisão, a decisão de prosseguirem anunciando o Salvador e a salvação, de prosseguirem pregando o perdão, a restauração e a nova aliança entre Deus e o homem através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então Jesus já estava preparando os discípulos para o que estava por vir. Vale a pena pensar nesse versículo exatamente desta forma, como Jesus me preparando e preparando você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para as pressões que virão, para os problemas que virão, para as dificuldades que ainda estão por vir, que baterão à nossa porta. Se aproximar da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, com certeza será a mais eficiente forma de vencermos estas pressões. É claro que nos preparando para outras que virão, porque enquanto estivermos neste plano, nós seremos pressionados. Nós viveremos e experimentaremos as pressões mais terríveis, as mais horríveis que podemos mensurar nesses tempos. O desejo do coração de Jesus era exatamente ajudá-los, prepará-los para as pressões que viriam depois da sua morte e ressurreição, quando ele seria chamado ao trono para sentar-se à direita de Deus. Os discípulos teriam que continuar, e eles continuariam, assim como também continuariam as pressões de todos os lados, de todos os meios, de todas as partes. Então, nesse diálogo de Jesus com os discípulos, nós encontramos alguns conselhos extraordinários que podem nos ajudar a vencer a pressão sobre a mente e o corpo, porque essa pressão não é uma pressão qualquer, é uma pressão sobre a mente, que vai resultar em circunstâncias, em situações que vão acontecer também no nosso corpo. Então, é uma pressão interna com resultados externos. Mas o segredo para o resultado eficaz desse processo são 3. Procurar a ajuda correta. Levar a sério os conselhos práticos e receber os benefícios da ajuda. Vamos lá.
Procure a ajuda correta. Qual é a pressão que você está recebendo? Pressão espiritual. Né? A pressão começa de cima para baixo. Começa do plano espiritual. Então, quando você passa por essa pressão, quando você recebe esta pressão, quando você é pressionado, você não pode ficar sem procurar uma ajuda. Você não pode achar que por si mesmo, por si mesma, você vai conseguir resolver o problema. Você vai conseguir ver vitória sobre essa pressão. A primeira parte do versículo 28 de Mateus 11 é um convite. É um convite de Jesus. Jesus está dizendo assim: vinde a mim. Jesus antecipa o convite e depois ele fala da razão pela qual os discípulos deveriam buscá-lo. E aí é que está o segredo que precisa ser descoberto. Por que é que Jesus estava falando, ou qual sentido Jesus estava dando à palavra cansados e oprimidos? Então nós descobrimos que Jesus não estava se referindo ao cansaço físico, resultado de uma jornada de trabalho, de horas dirigindo um automóvel nesse trânsito fatídico, de uma atividade física prescrita pelo médico, do tédio de ter que ficar em casa confinado nesse período de pandemia. É preciso saber que Jesus estava se referindo à pressão espiritual que resulta no pecado, que resulta em praticar o pecado. A pressão da qual Jesus se refere é a pressão exercida pelos pecados que são fortes e insistentes, fazendo com que o crente caia, e não uma vez, mas muitas vezes. É preciso saber que o crente impuro esvazia o coração das coisas de Deus, contamina e distancia-se de tudo o que é sagrado, do trono, da comunhão com os demais irmãos, das reuniões no templo, da busca necessária do alimento diário. O pecado esfria o homem. O pecado afasta o homem das coisas de Deus, do que é santo, do que é sacro, do que é espiritual. Algumas vezes, o pecado é mais forte porque faz parte da natureza humana e guerreia contra a espiritual. Quanto mais alimentada com pensamentos, a natureza humana, fantasias e desejos descontrolados que vivem gangorreando no interior da pessoa, mais complicado fica de vencer pelo poder do Espírito Santo. Jesus sabia que os discípulos, tanto quanto nós, não podiam sozinhos vencer essa batalha que se concentra na mente e resulta no corpo. Por isso, deu a dica para a vitória: vinde a mim. Quem sabe você esteja vivendo este momento e não sabe o que fazer para vencê-lo. Jesus continuou dizendo: vem a mim. Em outras palavras, Jesus disse: o negócio é comigo. Confia em mim e a guerra vai ser ganha. O negócio é comigo. Confia em mim e a vitória é certa. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante ficar muito atento às coisas de Deus. Neste exato momento, o Senhor Jesus está convidando você para se unir a Ele nesta grande batalha, nesta grande pressão espiritual que você está vivendo. É uma pressão terrível, uma pressão difícil de ser vencida sozinho.
né? Começa na mente e acaba passando para o corpo, tendo resultados no corpo. Por esta razão, Jesus ensinou, orientou, preparou os discípulos para que, uma vez que eles viessem a passar por essas pressões, eles vencessem, mas não sozinhos, na companhia e na direção de Jesus. A segunda coisa, o que fazer para vencer essa pressão? Leve a sério os conselhos práticos de Jesus. Versículo 28, na parte B, Jesus estava falando exatamente sobre isso, porque ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Jesus sabia quem estava por detrás dessa pressão que abate o crente. Ele sabia que era o diabo. O diabo e os seus multitarefas. São os demônios. Portanto, vencer sozinho era impossível, ainda mais com armas próprias. Cansados e oprimidos. Cansados pela pressão espiritual, que acaba levando o cristão a pecar contra Deus. Cansados dessa opressão terrível, ocasionada pelo mundo espiritual do mal, que não tem prazer na vida daquele que serve a Deus, que já foi escolhido, que foi separado, que está selado com o selo do Espírito Santo, que tem um compromisso, que tem uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. O mundo espiritual vai aumentar as suas doses de opressão, de pressão sobre esse crente, sobre esse cristão. Muito depois de Jesus dizer isso, Paulo, então, ministrando aos coríntios, aos crentes lá em Corinto, disse que essa guerra não permite armas carnais, como palavras duras, xingamentos, injúrias, violência física, maldições, vai por aí afora. As armas que vencem a pressão espiritual são armas poderosas que estão em Deus. Paulo disse que as fortalezas erguidas pelo mal contra o bem são derrubadas com armas espirituais, ou seja, com armas sobrenaturais e não armas naturais, mas armas sobrenaturais. E todo pensamento cativo ao pecado precisa ser liberto pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Você não precisa declarar derrota, precisa conhecer e seguir os conselhos de Jesus. É simples assim. Atenda ao convite de Jesus, busque-o e peça ajuda para vencer a batalha que se instalou na sua mente e não quer sair. Só Jesus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Só Jesus pode ajudar você a vencer essa pressão espiritual terrível que está causando um grande estrago na sua vida física, na sua vida emocional, psicológica, familiar, profissional, social. Quantos danos o mundo espiritual do mal está causando por causa das suas pressões, pressões que não estão sendo vencidas. Por quê? Porque só conseguimos vencer as coisas espirituais do mal com as coisas espirituais do bem, com as armas de Deus. Aprenda, querido, aprenda, querida, que a obediência preserva a vida, fortalece a fé e traz vitórias. Então, leve a sério os conselhos práticos de Jesus. Vinde a mim,
os que estáis cansados e oprimidos. Se você não está cansado, se você não está entendendo que essa opressão é uma opressão espiritual, se para você está tudo bem, então, meu irmão, você está no caminho. Mas se você não está conseguindo, se o negócio está difícil para o seu lado, se isso está resultando na dificuldade do seu relacionamento com os da sua casa, com os que estão ao seu redor, com os que estão na sua igreja, então o negócio é muito mais sério do que você pensa. É aí que você precisa ouvir a voz mansa e suave de Jesus fazendo este convite extraordinário. Vinde a mim. Vinde a mim. Esse é o convite de Jesus. O que fazer para vencer essa pressão? Terceiro lugar, diz o versículo no finalzinho, e eu vos aliviarei. O que fazer então para vencer essa pressão? Receber os benefícios dessa ajuda. Então, veja que não são só ônus, mas você tem bônus. Quando você recebe a Jesus, você imediatamente decide segui-lo. E aí você tem ônus. Não é? Muita gente vai chamar você de doido, vai chamar você de maluco. Não foi assim quando você, meu irmão, minha irmã, quando você se converteu? Quantas pressões você recebeu no dia e depois da sua conversão? Quando seus amigos viram que você estava mudando, você tinha mudado a sua vida, seu comportamento, suas atitudes, suas escolhas já não eram mais aquelas antes da sua conversão. Quantas pessoas zombaram de você? Quantas pessoas debocharam de você porque não conheciam o Evangelho? Talvez você até um dia tenha feito mesmo. Mas depois que a luz, o brilho de Cristo entrou em você, penetrou você, tudo mudou. Porque o Evangelho diz que você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Quando essa luz alcança o homem, o Espírito Santo de Deus também alcança e entra, selando ele, para que ele comece a descobrir as coisas espirituais, compreendê-las e praticá-las. É por esta razão que a conversão é um mistério, a conversão é ato, é bênção. A conversão é muito importante, a conversão sincera, a conversão honesta, genuína, que vem pelo ouvir a palavra, que vem pelo ouvir a mensagem e que transforma a mente do homem, a mente da mulher, a mente das pessoas. Essa conversão traz benefícios. E é aí que Jesus, então, olhando para aqueles discípulos e já prevendo as pressões que eles receberiam do mundo espiritual e que provavelmente os levariam a pensar em desistir, em voltar atrás, é que Jesus disse para eles que eles precisavam, sempre que ocorressem estas pressões, procurar Jesus, buscar Jesus. Vinde a mim. Os que se sentissem pressionados, que ele tinha benefícios. E aí agora são os bônus. Né? Então não são só ônus, são bônus. E aí vale a pena aprendermos esta lição, de que o Evangelho tem ônus e bônus. Algumas pessoas querem o Evangelho só por causa dos bônus. Existem ônus também no Evangelho. Uma parte importante para ser colocada em prática por todos nós, a partir do momento da conversão. Então Jesus disse, e eu vos aliviarei. Aí Jesus estava dizendo, olha, tem bônus para quem entregar a sua vida, para quem entregar os seus problemas, para quem me buscar, para quem confiar em mim, para quem acreditar que sozinho não pode, mas que comigo é possível, tem vitória. Então, quem conhece e segue Jesus não tem prejuízo. O convite feito por Jesus é diferente de qualquer outro convite que alguém pode ter recebido. E o seu diferencial é que ele dá a oportunidade de quem o recebe de ser uma pessoa sobrenaturalmente positiva.
Quando uma pessoa aceita o convite do diabo para pecar, porque a tentação não é pecado. O pecado só acontece quando a pessoa aceita o convite do diabo para pecar, quando cede à tentação. Então, quando a pessoa aceita o convite do diabo para pecar, aos poucos ela vai se tornando uma pessoa negativa, pessimista, crítica, rabugenta, enjoada, insatisfeita e infeliz. Mas quando ela encontra Jesus e aceita o convite de Jesus para fazer parte da sua vida, ela transforma esse fardo pesadíssimo em um fardo leve e fácil de carregar. Porque dentro dele só tem coisas boas. Porque estas coisas boas são de Deus. Esse alívio do qual Jesus se refere é o resultado do milagre que fortalece o crente para que ele prossiga a sua jornada de vida com uma nova perspectiva espiritual e positiva. Uma perspectiva positiva, espiritual e sobrenatural de vida, mas com Jesus. Por isso, Jesus fez essa reunião com os discípulos e ao invés de ficar olhando para o passado, ao invés de ficar olhando para trás, ao invés de ficar olhando pelo retrovisor, Jesus olhou para o futuro e viu que daquele passo em diante eles seriam pressionados, tentados, perseguidos e combatidos. Mas que se eles buscassem a ajuda certa, a ajuda correta, se eles colocassem em prática os conselhos, eles teriam resultados excelentes. Então é preciso ouvir Jesus, entender o convite de Jesus. Jesus não quer dominar, ele quer incluir. Ele se inclui nessa jornada. Ele se une a nós nesta jornada, que não é uma jornada fácil. Eu imagino que você não esteja vivendo um momento tão fácil assim. Todos estamos vivendo momentos difíceis. Estamos acompanhando os noticiários, quando não aqui no Brasil, em outro país. Agora mesmo, vimos o que aconteceu lá no porto do Líbano. Nos chama muita atenção para fazermos nossas orações voltadas para aquele povo, rogando a Deus sua misericórdia, sua graça, pedindo a Deus para aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Muitos provavelmente não conseguirão também sepultá-los. Quanta gente morreu ali. Quantas pessoas foram surpreendidas e não tiveram mais tempo de ouvir a mensagem, e não tiveram mais tempo de aceitar o convite, e não tiveram mais tempo de praticar os conselhos de Jesus e também de tomarem posse dos benefícios deste convite. Mas você que está participando deste culto online tem o privilégio, tem a oportunidade de parar, refletir, tomar um rumo, tomar uma decisão, fazer a melhor escolha da sua vida, escolher o convite de Jesus. Não é que escolhendo o convite de Jesus, não é que aceitando o convite de Jesus você não vai ter mais problemas. Tem muita gente pregando isso por aí, que é uma bobagem, a Bíblia não fala nada disso. Você continua tendo problemas, você continua sendo pressionado, você continua vivendo momentos difíceis, com uma diferença: Jesus vai estar com você e o bônus disso são momentos extraordinários, é um milagre, são os milagres que vão acontecer, são as vitórias que virão, porque com Jesus tem vitória, mas sozinho é difícil. Jesus disse para os discípulos que eles não poderiam caminhar sozinhos. Por isso aqueles conselhos maravilhosos: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Jesus tem o que qualquer pessoa precisa para vencer as pressões espirituais. Jesus pode e quer ajudar qualquer pessoa que o busque arrependida de seus pecados. Jesus é o único que tem a saída certa para a vitória sobre os ataques de Satanás. Deus vai lhe dar armas de batalha espiritual para você vencer as fortalezas de Satanás na sua vida. Tome posse dessa palavra. Siga em frente, porque com Jesus a vitória é certa. Deus te abençoe. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos falar contigo e sabermos que pela fé o Senhor nos ouve e também atende às nossas orações. Por isso, entregamos nas tuas mãos os nossos pedidos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos contemple com a graça, com a bondade, com a misericórdia. Sabemos que não merecemos nada, mas o Senhor nos compreende e pode também sondar o nosso coração. Olha para dentro de nós e tira de dentro de nós aquilo que não é bom, o que é impuro, aquilo que pode atrapalhar o nosso relacionamento. Por isso, Senhor, por favor, perdoa todos os nossos pecados. Abençoa cada pessoa que está participando deste momento espiritual. Oramos agradecidos pela fé e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.